palavra ética vem do grego ethos, que se refere aos costumes, mas que também passou a significar caráter. A ética se refere ao caráter de uma pessoa, de qualquer pessoa, inclusive dos profissionais de comunicação. É sobre as questões éticas que eu converso hoje com o nosso convidado, Adolfo Gutierrez, que é diretor da agência Casamarca em Americana. Boa noite, Adolfo, tudo bem? Boa noite, Gisele, tudo bem e você? Tô bem também. Que bom. Adolfo, fale um pouquinho mais sobre você, como você entrou no universo da comunicação? Ok. Bom, eu entrei no universo da comunicação, acho que já é uma tendência desde pequeno, né? Desde criança. Desde que eu me conheço por gente, aos 5 anos já tinha a forma de expressar em desenhos, né? No colégio, enquanto os amigos tiravam notas em matemática altas, eu tirava em educação artística. E aí, como a gente tem tivemos muita dificuldade familiar, esse tipo de coisa na escola, tinha que se virar para ganhar o doce do dia. Eu aprendi a vender, né, coxinha na época, com 9 anos, para poder comprar o chocolate da escola. Então, uni arte à venda. E aí a gente vai aprimorando, né? Sentiu que comunicar dava dinheiro, né? E se tornou algo para eu focar na minha profissão. Aí eu me formei em publicidade e propaganda, me pós-graduei em gestão empresarial e estou até hoje na comunicação aí. Adolfo, atualmente você trabalha como diretor de uma agência. Quais são suas responsabilidades dentro dessa profissão? Bom, eu trabalho com a Casamarca há 7 anos, né? Vai fazer 7 anos esse ano, 2014. E as responsabilidades são muitas, né? Quando você é gestor de um negócio e líder de um negócio, todos se espelham nas suas atitudes. Então, as primeiras coisas que você tem que ter é atitudes boas para que todos à sua volta, a sua equipe, também conduza de uma forma bacana na agência. A responsabilidade vai desde você cuidar da verba do cliente, cuidar da marca do cliente, da imagem dos produtos, e também tem a responsabilidade, o carinho com os seus colaboradores, né, com o pessoal da sua equipe. E tomar muito cuidado com a legislação, tomar muito cuidado com aquilo que você anuncia, né? Ter uma responsabilidade em cima de tudo. Então você ser líder dentro de uma empresa, né? Seja agência, uma farmácia, um supermercado, um escritório, você tem muita responsabilidade porque os holofotes estão todos em você. Falando um pouco agora sobre ética, defina com poucas palavras o que você entende por ética. Poucas palavras? Bom, ética, é o princípio de tudo, né? É o caráter das pessoas, né? Então isso a gente entende que a pessoa já nasce com isso ou não, ela não consegue, tem antiéticos que já nasce com o dom para a coisa errada, né? E a ética você vai de berço já tendo uma doutrina, já tendo uma educação para você não fazer mal para o outro, para você não pegar a coisa do outro, para você fazer sempre ter uma conduta correta. Então isso na profissão é simplesmente você respeitar as regras que você tem, respeitar as leis, respeitar o próximo. Eu entendo mais ou menos por isso, que é ser ético, né? Como você enxerga a ética dentro da comunicação? Bom, a comunicação, além de todas as outras áreas, assim como todas as outras áreas, a comunicação também tem regras, tem legislações, tem cuidados para você lidar com aquilo que você está propondo no mercado, né? Quando você se forma, por exemplo, você tem um juramento que você faz. Então, já é o princípio ético da sua profissão, né? Então, o médico faz um juramento, o advogado faz um juramento e nós, publicitários, comunicadores, também temos o nosso juramento. Então, eu vejo que cada mercado tem a sua legislação, tem a sua doutrina, a sua forma de conduzir as regras do jogo, né? Então a gente tem que ter a palavra é respeito. Todos nós devemos usar a ética em qualquer campo profissional, não é verdade? Como você aplica a ética dentro dessa função? Bom, em primeiro lugar é você entender o produto que você está comunicando, né? Ou o serviço, ou a marca do seu cliente. A primeira coisa é você fazer parte do universo dele, para você entender se aquilo que você vai colocar no mercado, se aquilo que você vai desenvolver
de forma comunicativa, se aquilo, você compra aquilo para você mesmo, né? É como todo mundo diz, né? A gente não pode vender para alguém algo que a gente não compra, né? Então, a comunicação já começa por aí. Nós temos que entender o que nós estamos comunicando, ver todo o cenário envolvido nesse produto, nessa marca que você está desenvolvendo e fazer isso da forma mais justa e ética possível. Quais ferramentas de comunicação uma empresa deve utilizar para disseminar seus valores éticos para o público interno e externo? Bom, quando você cria uma empresa, você tem um planejamento estratégico, né? Nós, que o pessoal da administração conhece muito bem isso e a gente também aplica no marketing, qualquer coisa que você vá abrir no ramo empresarial, você tem que ter um planejamento estratégico. E as primeiras ferramentas que você define para o seu planejamento, primeiro, você tem que ter uma missão, né? Uma missão daquilo que você propõe a garantir no mercado, aquilo que você vai fazer, né? Para os seus clientes, para a sociedade, enfim. Depois você tem que ter uma visão. O que é a visão? É um ponto que você chega lá na frente, né? É um foco que você determina onde você quer chegar, né? A missão é o caminho. A visão é o ponto onde você quer chegar. E aí depois tem os princípios e os valores de uma empresa. Quais são os princípios que vão nortear? E princípios são aquilo que vem intrínseco das pessoas, é inerente ao berço, né? E a empresa também leva em conta isso. E os valores é aquilo que você pode modificar ao longo da existência, mas que você baliza também a sua trajetória do seu planejamento estratégico. Então, todo empresário, seja de qualquer área, tem que definir sempre missão, visão e os valores, ou seja, para onde eu vou, como eu vou e de que maneira eu vou me portar nesse caminho. Então eu defino aí. Você acredita que há limites para a ética dentro da comunicação? De forma alguma. Eu acho que ética é uma coisa que deve ser muito respeitada, tanto numa concorrência como numa relação com o cliente, na relação com o mercado, na relação com a sociedade. Eu não imputaria nenhum limite para a ética, não. Eu acho que é saudável, tem que ser respeitado e, como todo mundo diz, né, tem regras do jogo, nós temos que seguir. Você já passou por alguma situação de crise envolvendo a ética na comunicação? Várias. A gente está no mercado, embora a Casa Marca tenha 7 anos, eu já estou no mercado há 20. Né? E a gente percebe que a falta de ética tem, às vezes, no cliente e tem, às vezes, também no mercado. Né? Como diz, né? É difícil você... são pessoas heterogêneas, são condutas heterogêneas, então cada um pensa de uma maneira. Então, assim, eu já tive, por exemplo, crises que envolvem veículos de comunicação, né, que o veículo de comunicação, ao invés de ele fazer o papel dele de somente veicular, ele também vende a propaganda. Então, ele foge o foco principal, que é veicular a mensagem, e passa a se portar como uma agência. Então isso daí já não é uma coisa ética, porque ele não está respeitando o espaço do profissional, a agência de propaganda, que faz esse intercâmbio nos veículos. Porque quando nós somos planejadores de comunicação, nós entendemos que nós temos que pesquisar, né, a audiência, nós temos que pesquisar os meios de comunicação cabíveis, pesquisar o público, pesquisar o mercado que nós estamos comunicando. E aí o veículo de comunicação não, ele vende o produto dele porque ele fala que é o melhor. Então dá esse choque, né? Então nós já tivemos várias situações desagradáveis nesse sentido. E com o cliente, nós também tivemos algo ruim, no sentido de o cliente não respeitar a sua profissão, né? Então o que acontece? Para nós que somos comunicadores, parece que tudo é fácil de ser feito, sabe assim? Parece que você tem um estalo e surge um insight, né? Um insight criativo. E aí, por exemplo, o cliente chega para você e fala assim, nossa, mas você cobrou tudo isso para fazer uma logomarca que você demorou aí 1, 2 horas para fazer? Só que ele não entende todo o histórico profissional que levou você a conduzir aquilo em 2 horas. Então, ele acaba não sendo ético por não respeitar também a sua profissão.
E aí a gente se depara também com algumas concorrências. Eu costumo sempre dizer, né, a agência de propaganda, ela compete com os Eugências e com aquele sobrinho que mexe no Corel, né, que a gente falava antigamente. Então tem tudo isso que a gente compete, mas assim, a dica que eu dou é assim, que nós temos que sempre manter nosso foco, manter nossa conduta. A gente vai esbarrar o tempo todo nisso. É seguir em frente, é manter a linha de raciocínio que você estando com a cabeça e as suas estratégias legais e normais não vai afetar ninguém. Atualmente, a ética é formada pelos profissionais de comunicação. Você concorda com isso? Eu acredito que a comunicação ela é uma ferramenta que ajuda muito a disseminar a ética, né? Mas eu não concordo que seja só a comunicação, existem vários outros fatores que contribuem para disseminar isso. Mas assim, a comunicação é a parte, vamos dizer assim, a fatia do bolo maior aí para você disseminar essa cultura ética no mercado, na sociedade. Na sua opinião, como a comunicação pode contribuir para estimular condutas mais éticas na sociedade atual? Muito. Eu acredito que com até o advento aí da internet, né, essa explosão que a gente tem de não ter limites territoriais mais, né? Hoje nós estamos conversando aqui, daqui a pouco o Japão está vendo essa entrevista, enfim. Eu acho que os meios de comunicação, eles estão se tornando cada vez mais integrados à internet e certamente auxilia muito na formação de opinião, na mobilização pública, para que o país, o mundo seja mais ético, que as relações sejam mais éticas. Hoje em dia, com o avanço da globalização e as novas mídias virtuais, nós vemos que a ética acabou sendo deixada um pouco de lado pelos profissionais. Você acredita que a internet pode atrapalhar ou auxiliar os profissionais de comunicação? Eu acredito que, como é um espaço, vamos dizer assim, democrático, né, a internet, ali você é uma forma de expressão sem limites, é uma forma de expressão sem censura, e ali cada um põe o que quer, então cada um, como eu disse, né, a ética é de cada um, as pessoas nascem éticos ou antiéticos. Eu acredito que o cenário virtual, ele vem cada vez mais engrossando o caldo para a cobrança também das pessoas. Por quê? À medida que você posta algo numa rede social, por exemplo, você é uma vitrine para muitas outras pessoas. E ali você está suscetível, né, a críticas, a concordâncias, enfim. Se uma pessoa um profissional de comunicação, ele esquece o lado ético dele, por razão de estar num canal de comunicação virtual, ele vai ser cobrado por isso. Então, a sociedade vai cobrar ele por isso. Eu acredito que a internet hoje é o canal fundamental para disseminar a ética, valores, princípios, e as pessoas que estão envolvidas dentro desse cenário cada vez mais vão estar exigentes também. Porque hoje até as marcas migraram bastante para a internet. Então hoje, por exemplo, as marcas têm muito cuidado com o produto que estão colocando no mercado, porque qualquer probleminha que der, né, que nem teve o lance lá de um refrigerante que encontraram um rato, né? Aí isso aí, nossa, multiplicou na internet de maneira absurda. Então você percebe, se as empresas não tomarem cuidado com isso, as marcas vão se denegrindo, as pessoas vão formando opiniões negativas. Ao passo que outras empresas que se portarem de forma ética, de uma conduta sustentável bacana na sociedade, elas vão só ganhando reconhecimento, vão ganhando valor e vão fidelizando os clientes, a sociedade, o público. Adolfo, você provavelmente acessa alguma rede social, certo? Como é possível ser ético nessa plataforma? Como eu disse, né, embora seja um cenário democrático, ali a gente também tem que tomar um certo cuidado com a forma de comunicar, né? Por quê? É uma comunicação indireta, né? Você não está tete a tete com a pessoa, você está ali com um cenário que você nem imagina que você tenha. E
como é uma comunicação indireta, a forma de que você expressa, você não sabe como o seu, como eu falo da outra parte lá, o seu interlocutor vai entender aquilo que você está expressando. Cada um vai ter uma interpretação. Eu tive, esses dias, por exemplo, eu postei algo lá que a pessoa entendeu que fosse diretamente para ela e se revoltou com isso. Então você tem que fazer, né, colocar panos quentes. Depois você imagina então uma empresa, né, se ela se comunica de forma errada. Estou falando individual, né, com o hall de amigos que a gente tem na internet. Então é muito delicado. É uma ferramenta muito boa para a disseminação da comunicação, mas nós temos que ter muito tato com a internet, porque a gente não sabe o que tem do outro lado lá, enxergando sua mensagem. Em alguns veículos de comunicação, sim. Eu entendo que ética deveria ser em todas as áreas de qualquer empresa. Então, por exemplo, se eu tenho uma TV que ela pauta a sua programação em cima do sensacionalismo, da audiência a qualquer custo, dos factoides, eu acredito que isso não é ético. Só para quê? Para angariar audiência e falar que é melhor que outra emissora. Um jornal que faz assim um conchavo político com o candidato que está sendo apoiado ou que apoiou na campanha e assim encobre a coisa errada, maqueia a informação, isso não é ser ético, né? Por outro lado, aquele jornal também que não foi contemplado nas licitações da prefeitura, por exemplo, e depois desce o sarrafo no candidato, querendo mostrar tudo de podre, também não acho ético. Então, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Então, buscar a ética realmente é bem complicado. E nos demais veículos, Adolfo, como TV, jornal, revista, outdoor, você é capaz de enxergar uma conduta ética nessas mídias? Bom, eu não vejo que tenha um desafio pequeno, não. O desafio é grande, principalmente no nosso país, né? Nosso país é conhecido como o país do jeitinho, então o jeitinho é o quê? É contrapor as regras. Consequentemente, é você driblar a ética para levar uma vantagem em cima de alguém, né? E como numa empresa, se as coisas lá de cima, né, na liderança, estão ruins, os liderados vão ter ações ruins. Se o nosso governo continua tendo corrupção, isso escancarado, isso assim, notório, e não tem postura, apesar de ter alguns órgãos aí, como tem alguns profissionais aí da política que se mostram pelo menos mais éticos, enxergam os valores, respeitam as leis, ainda é muito uma minoria. Então eu vejo que a ética vai enfrentar, principalmente, muita guerra aí, porque os nossos governantes não são éticos. Se dizem ser, mas não são. Então, se a cadeia lá em cima, né, se a ponta da pirâmide está tudo corrupto, a base vai ter que trabalhar muito para que isso consiga ser superado. Adolfo, você consegue imaginar quais desafios a ética irá enfrentar nos próximos anos? Eu acredito que os profissionais que estão hoje saindo das faculdades, estão se formando, eles já têm uma boa cultura com os professores que tem dentro das instituições de ensino. Eu vejo as faculdades muito mais engajadas na problemática social, na problemática do mercado e fazendo com que a ética seja respeitada, seja disseminada. Então, assim, embora tenha esse contraponto de saber que lá fora, quando se sai, você encontra um mar negro, né? Eu acredito que a vontade de fazer acontecer, de respeitar a sociedade, essa galera nova que vem chegando, ela talvez tenha mais fôlego para nadar para um oceano mais tranquilo e disseminar essa ética.
Para finalizar, Adolfo, qual mensagem você deixa para os jovens que estão entrando agora no universo da comunicação? Jovens que estão entrando no universo da comunicação, por favor, sigam as regras do mercado, procurem quando vocês forem trabalhar em agências ou formar suas agências ou trabalhar em empresas, procurem ao máximo colocar em prática tudo que vocês aprenderam, né, na bagagem familiar e na bagagem acadêmica. Procurem trabalhar com profissionais que vocês enxergam, que respeitam entidades da categoria de vocês. Procurem trabalhar para clientes que vocês entendam que também tenham valores éticos. Tomem muito cuidado com o mercado, porque o mercado ele engana bastante, principalmente na nossa área. A gente tem que ser muito esperto com isso. E eu espero que vocês tenham bastante sucesso, porque todo mundo fala, né, quando a gente trabalha certinho, demora para ficar rico. E é verdade, porque a gente tem muita legislação em cima, a gente tem um CONAR, a gente tem um SEMP, a gente tem associações, a gente tem sindicatos, e isso tudo deve ser respeitado, porque são as regras do jogo. E se vocês atentarem-se para isso, eu tenho certeza, às vezes o caminho é um pouco mais longo, mas ele vai ser mais duradouro. Então, ética neles e vamos para o mercado. Obrigada, Adolfo, pela sua participação. E se você se interessou e quer saber mais sobre o trabalho de Adolfo Gutierrez, você pode entrar em contato com ele através do seu e-mail adolfo@casamarca.com.br. Até a próxima. Obrigado.